Estamos de volta com o posse de bola. O Arnaldo falou no outro bloco que o Palmeiras é disparado, abre aspas, disparado, fecha aspas, o melhor time da América do Sul. Mas e o Flamengo? O Flamengo empatou com a LDU. Tá abaixo, você acha o Flamengo, Danilo? Não, o Flamengo, ele tem um time titular que, para mim, ainda é, quando está em sua melhor fase, ainda é melhor que o Palmeiras. A questão que a gente analisa é o elenco que, depois das contratações do Palmeiras, o Palmeiras parece ter reposições à altura para mais posições do que o Flamengo. Olha, Danilo, olha a situação do Flamengo. O Flamengo, a vitória do Córdoba ontem foi muito ruim para o Flamengo. E é um time envelhecido, né? E é um time, mas assim, se você analisar para o futuro, para 2, 3 anos, o Palmeiras está muito mais pronto que o Flamengo. Porque contratou Vitor Roque, que tem 20 anos, tem o Paulinho, que ainda tem 20 e poucos, tem os meninos da base, o Alan está subindo, o Evangelista ainda é jovem, joga mais 4, 5 anos. Agora, se você olhar o Flamengo 25 contra o Palmeiras 25, para mim, o time titular do Flamengo, quando estiver jogando o seu melhor futebol, ainda é melhor. Mas é que a gente vive um momento em que o Gerson está sendo questionado, em que o Rascaeta não está jogando, em que o Bruno Henrique está caindo muito de produção. Mas com esses caras no alto, jogando tudo, eles batem de frente com o Palmeiras e, para mim, ainda é um time melhor. Eu acho que é um equívoco em relação ao Bruno Henrique, mas eu não consigo entender um cara com a sensibilidade do Luiz Felipe, do Felipe Luiz, de escalar esse rapaz. A queda é brutal, grande, e só pode ser, Tirone. Claro. Só pode ser. Porque se ele tomar um cartão amarelo, vai ter gente falando aqui, mas combinou com o irmão. Então, como virou o Paquetá. Isso, não precisa, dizer, estamos cuidando dele e o deixamos fora para que ele possa se defender. É o velho argumento. Não estamos fazendo nenhum julgamento antecipado, não estamos abandonando a presunção de inocência, mas está na cara, porque não há como escapar daquela troca de e-mails. Não há. A não ser que os e-mails sejam falsos, que a gente não pode acreditar. Não, veja, nem isso ele diz que tiraram de contexto. O que é tirar de contexto? Seu amigo, é o seguinte, não vou tomar nesse, vou tomar naquele. Então. E tem outro detalhe, Juca. A polícia achou que indicou e viu que o Bruno Henrique apagou mensagens do celular dele. Exatamente. E ele pegou essas mensagens que foram pegas, foram no celular do irmão. Então, assim... tá muito difícil a situação dele. Agora, teve que coisa interessante em relação ao Flamengo? Isso contamina o time, eu acho. O Felipe Luiz, quando surgiu como treinador, era inquestionável. Questionável. É um sujeito preparado, que estudou, que estuda, tem um bom comportamento, que notoriamente diziam que ele dava boas entrevistas e dá. Mas já começou uma certa inquietação em relação a alguns jogos do Flamengo com o dedo do Felipe Luiz. Pois é, Zé. Porque a vida do técnico, ninguém é perfeito o tempo inteiro. Claro, é evidente. Sabe? Tem hora que erra, tem hora que substitui mal um jogador, que escala mal um jogador. Isso tem que ir para a conta. Porque não é que nós estamos desmerecendo que ele não mereça ser uma expectativa que vai trilhar uma estrada muito boa. Eu mantenho, Zé, a minha excelente impressão do trabalho dele e que só poderá ir mais para cima. Agora, ele está errando numa questão que eu acho que contamina o time todo, Zé. Porque esse Bruno Henrique é queridíssimo pelos jogadores, é um cara tido e havido como muito legal. Está na cara que cometeu uma ingenuidade, uma ignorância, essa coisa do despreparo, tudo isso. Agora, ele tem um problema que contamina o resto do time. Então, deixa ele fora, esqueça Bruno Henrique. Está aí o Pedro de volta, né? Esse Juninho acho que não foi exatamente uma boa... Já o segundo, tinha o Carlinhos, né? É verdade. Aí agora o Juninho, eles não acertam na contratação de um jogador para ser... O Juninho ainda veio do Boto já, né? O Carlinhos era da diretoria. Esse Boto também, vou te contar um negócio, hein? Também foi uma invenção. Que figura é essa desse Boto? Folclórica, né? Mas, enfim... Agora, o Arnaldo, quando disse que o Palmeiras é disparado o melhor, ele disse porque do lado dele não está quem deveria estar, entendeu? Porque se Mauro César tivesse presente, ele não diria assim. Ele diria com mais cuidado. Não, Arnaldo Ribeiro. Mas diga lá, Arnaldo, por que você acha disparado? Porque, na verdade, o Flamengo, eu acho que vai disputar ali cabeça a cabeça, mas diga lá.
Primeiro, é a temporada que o Flamengo menos investiu no futebol dele desde a época do Jorge Jesus, né? Nós estamos falando do Juninho ou do Danilo, né? São esses jogadores que o Flamengo investiu. Eu acho que a fartura do elenco do Palmeiras é bem maior. O técnico do Palmeiras é um técnico que está há 6 anos, o Felipe Luiz está chegando, como disse o Trajano. O grupo, eles estão me ajudando, né, nas ilustrações. O grupo do Flamengo na Libertadores, onde o Central Córdoba ganhou, né? Então o Flamengo vai ter que suar bastante para se classificar, não pode mais errar, né? O Palmeiras já tem 9, já está antecipadamente classificado. Então eu acho que na projeção, o time essa frase eu acho que vai ser muito difícil a gente repetir para qualquer time na temporada. O time titular do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, tal, quando estiver reunido, não vai estar reunido. Nenhum time titular vai estar reunido. Porque é um massacre de jogos. Não tem. Então, os times titulares são aqueles times do papel. Nessa temporada, você pode reparar. Nenhum time consegue jogar com a sua escalação ideal. Isso não vai existir. E ainda mais porque o Flamengo tem alguns jogadores já com uma idade mais avançada em relação aos jogadores do Palmeiras e mais. O estilo de jogo do Felipe Luiz, deste início de temporada que a gente gostou de ver no estadual, percebemos que está tendo alguma adaptação justamente para evitar tantas lesões musculares que o time vinha sofrendo, para essa intensidade, que é a palavra da moda do futebol. Então eu vejo o Palmeiras com mais possibilidades, com um elenco mais recheado, com um elenco mais jovem, né? E com o trabalho de um técnico consolidado, né? Então eu vejo vantagens para o Palmeiras. E como o Danilo citou o mês de abril, ele, em termos de tabela, era muito mais favorável ao Flamengo do que ao Palmeiras. Aí você olha a tabela do Brasileirão, quem é o líder, e as tabelas dos grupos da Libertadores, como estão os dois times. É só o começo. E aí que eu digo, por isso que eu estimo o Palmeiras como o grande bicho-papão da temporada. É só o começo para o Palmeiras, que nem utilizou ainda seus principais jogadores em 2025. Então, para mim, o Palmeiras é o time a ser batido no futebol brasileiro, como foi o Botafogo ano passado. Para mim não tem segredo. E é simplesmente uma questão de cifrão associada à estrutura do clube e ao trabalho de longo prazo do treinador. É interessante porque nesses anos todos de espanholização que o Tironi tanto gosta, o papel do bicho-papão sempre ficou do lado do Flamengo e o Palmeiras corria por fora. Era também confortável para o Palmeiras. Mas e para o verdade também. Nós vamos notar como o Abel vai lidar com o favoritismo daqui para frente. A gente já viu um pouco ontem como aconteceu depois do jogo com o Bolívar. Agora são papéis invertidos. O Flamengo não está acostumado com isso, eu sei. O rubro-negro também não. Mas dessa vez, o nosso olhar, quem tem mais garrafa vazia para vender é o Palmeiras do Abel. Ele é o time a ser batido. Não é o Flamengo. Qual foi a palavra que o Arnaldo usou da moda que ele citou ali? Intensidade. Tem outra palavra que eu acho um negócio inacreditável na conversa de aqueles jornalistas políticos. Ganhou musculatura. Ganhou musculatura. Você reparou tudo? Ganhou musculatura. Que beleza, né?